Alguém sabe? Eu acho que até o fim de abril, professor. É o fim de abril, é? Tá bom. Então vai dar tempo. Tá bom, beleza, então. A gente tem aí um mês e pouco, ainda dá para tempo de a gente discutir algumas outras coisas. Eu pensei que começou janeiro, fevereiro, março. Estamos na última semana de março, né? Então, hoje começa a última semana de março, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o tema da aprendizagem e fazer um paralelo, né, do que a gente está encontrando a partir de hoje. Há alguns anos atrás, o que acontecia é que você chegava numa sala de aula, né, eu, enquanto aluno, o que acontecia? Você chegava e o professor ia lá e blá, jogava tudo ali, e ele era a referência inicial, né, do, do conhecimento, tá? E depois disso, o que acontece? Você tem livros, então imagina uma área de conhecimento que estava nascendo no Brasil, como a computação, em década de 80, né, do século passado, né? Você não tem muito por onde tatear, né? Então você tem poucas ideias, poucas comunicações. Então eu lembro, primeiro dia de aula da, da nossa da nossa turma era de 8 às 10 Física 1. Aí tinha lá o professor Mourão. A única coisa que eu sabia do professor Mourão era que ele tinha acabado de ser reitor. Então, tinha sido feita a eleição antes de a gente chegar, e o reitor, à época, né, tinha sido nomeado fazia um mês e pouco. Então, o Mourão era, cara, físico, alto, né? Fumava pra caramba e não olhava pra gente, simplesmente chegava no quadro e começava a falar. Essa aqui é a derivada, não sei o quê, ó, a integral, e aí escrevia, falava durante uma hora e pouco, e você tinha que anotar tudo. Porque quanto você mais anotava, né, menos você sabia, mas pelo menos ainda podia questionar alguma coisa em termos de procurar em algum livro. Ele dizia, olha, qualquer coisa tem tudo no Resnick. Mas era uma mentira, porque no Resnick não tinha tudo, né? Se descobriu que ele pegava as, as provas de um outro livro lá, né? Que era um livro que não tinha nem na biblioteca. Então, alguém tinha uma cópia desse livro que não estava na biblioteca do ICE, da FT. Não estava na biblioteca do ICE. Só encontrava na biblioteca da FT um exemplar lá escondidinho que a gente descobriu depois. Bom, a pergunta é como é que a gente descobriu, né? Então,
como é que a gente passava, discutia. Então, eu lembro o seguinte: primeiro, que todos os 90% dos alunos da minha turma estavam lascados em física. Só tinha um cara ou dois caras que tinham estudado no colégio militar, que sabiam derivadas, integrais, com o nível que o professor estava cobrando. Segunda coisa, que montou-se uma rede, né, para descobrir quem sabia fazer os exercícios. Então, conseguiu-se o bizu. Bizu era uma apostila, né, que estavam todas as questões do livro respondidas. E você tinha que tirar cópia. Isso não estava na mão de professor nenhum, estava na mão dos alunos. E não se vendia, porque ninguém ia vender o bizu. Você tinha que saber quem estava com o bizu para poder tirar cópia, né? Terceiro que os alunos tinham que pegar o bizu, pegar um livro, se juntar, né, numa sala, depois da aula, depois de todas as aulas. Normalmente a gente fazia isso depois das 7 horas da noite, que a gente tinha aula pela manhã e pela tarde. Então, de 8 até 18 horas a gente tinha aula direto. Então, alguma coisa a gente estudava na hora do almoço, depois que terminava a aula, a gente ia lanchar alguma coisa e ia estudar o tal do Resnick, o tal do Bizu, para poder saber por onde começar, por onde alguém ia começar. Então, essa rede de integração, de interação, ela era limitada, né? Então, mas só funcionava porque tinha alguém que municiava a cooperação de montar o bizu. Primeiro, né? Tinha alguém que investigava e era gentil de dizer de onde o professor estava tirando as provas, né? Terceiro, né? Tinham pessoas que estavam dispostas a interagir com outras para ensinar. E quarto, porque tinha gente que estava querendo aprender, né? Então, então, a gente tem que lembrar, no primeiro dia de aula, no primeiro do calouro de computação, assistindo aula de física, que é uma disciplina que só tinha física um, não tem mais física 2, 3, 4, né? Só tinha física um e a gente tinha que cumprir física um. Então eu lembro que era física um, álgebra linear um, cálculo um, educação física um, química um e ICC, tá? Então, 6 disciplinas e mais uma que era aos sábados, que era tipo a SPB, Organização Social e Política. Essa era mais light, que a gente só tinha que fazer leitura e fazer trabalho, né? Então a gente realmente não tinha tempo, mas
que a gente tinha era uma visão de que se a gente não estudasse, se a gente não se unisse, estava ferrado. Então, uma turma que estava com 40 alunos, e a gente sabia que em menos de um mês, a gente viu, sabia não, a gente viu que um mês depois a turma só já tinha 30. E, não, um mês depois, mais ou menos 30 pessoas, e a gente terminou o primeiro período com 25 pessoas. Mas, né, havia um interesse. E tinha um professor que não estava nem aí para a gente aprender. O objetivo dele era dar a aula. Ponto. Por sorte, tinha um professor de Física 1, que era a parte prática, que eu até encontrei com ele hoje, ontem, né? Anteontem. E é um professor da aula até hoje. Então, não sei por que nem ele ainda não se aposentou, porque já tem tempo para se aposentar, porque de 87 para cá, né? Então, 97, 2007, 2017, então tem mais de 30 anos isso, né? 35 anos só do tempo que ele deu aula para a gente. Então, é porque ele gosta mesmo. E ajudava a gente a fazer a parte prática. Ponto. Tá? Mesmo assim, era difícil. Mas o que ajudou muito a gente foi exatamente essa parte prática aí de trabalhar questões que eram trazidas para a gente. Né? Então, vamos lá, tenta, tenta de novo, não sei o quê. Então, o que é isso? É um professor querendo ensinar e um professor nem aí para a gente. Então, só que nem todo professor, né, está disposto a querer ensinar. E nem todo aluno está disposto a querer aprender. Com isso, o que, que acontece? Tá? Eu tenho uma deficiência, né, de, de ocupação, vamos chamar assim. Né? O que, que é uma deficiência de ocupação? Eu vou ter salas vazias, né? Por exemplo, eu estou dando a ED2 e na minha sala, que é para ter 40 alunos, tem 8, 10 alunos hoje. Tá? Então, eu vou ter uma defasagem de aprendizagem muito grande em relação àqueles que entraram. Então, dos 52 que entraram, e mais dos tantos que reprovaram e deveriam estar repetindo, eu só tenho 8 alunos, alguma coisa tem de errado. É uma disciplina obrigatória, a ED2. Então, a gente precisa encontrar soluções primeiro para apresentar para os alunos a necessidade dele de aprender, né? Fomentar essa necessidade de aprender, e sem a necessidade de aprender, não há uma criação
de instrumentos que eu diga assim, olha, eu vou sentar aqui e vou sair daqui quando aprendo, depois que eu aprender. Então, que é o que a gente fazia. Assim, a gente sabia que tinha que passar. E outra, a gente sabia também que, pela nossa experiência, era muito difícil, né, se matricular numa disciplina de primeiro período de novo. Porque primeiro período a gente era, entre aspas, automaticamente matriculado. Né? Você já chegava e você vai ter que fazer isso, 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 não interessa. A única coisa que a gente podia escolher era educação física, que você podia escolher o horário e a turma que você queria fazer. Só que tinha que ir lá, botar o nome, não sei o que, na lista, enfim. As outras todas, né, tinha que assistir. E a gente sabia, né, que no primeiro dia de aula, o coordenador do nosso curso foi lá, foi falar, olha, não percam o primeiro período, porque senão vai ser muito difícil vocês conseguirem, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, etc. Né? Vão ter que acordar cedo para poder ver se acha a matrícula e não sei o quê, que sobrar, etc, etc, etc. Enfim, tá? Então a gente tinha uma obrigatoriedade de passar no primeiro período. Então, a motivação para a gente era que a gente precisava aprender física? Não, a gente precisava passar em física. Tá? Então, com isso, né, a gente foi buscar outros mecanismos, outros meios que não aquele da aula em si, para poder resolver um problema nosso, que era passar na disciplina. Então, vejam que a, a, o apoio, as ferramentas de apoio são extremamente importantes para a resolução de problemas como este, de fazer com que o aluno atinja seus objetivos. Como a época, né, o único apoio que a gente tinha era um apoio do Bizu e dos colegas que já tinham passado, né, era por onde a gente ia. Mas hoje, tá? Hoje você tem outras ferramentas, né, igualmente interativas, então, grupos de alunos que se buscavam lá. Era difícil você ter um aluno que estava fazendo pela segunda vez, né, a disciplina, exatamente porque era para calouro. Então, tinha um monte de calouro que misturava. Então, era uma turma de, sei lá, 60 pessoas, e era assim, metade do pessoal de computação, ou toda a turma de computação, mais uma turma de química, eu acho, que era em ordem alfabética. Lá era processamento de dados, depois química. Então, eu pegava, vai enchendo, pô, né? Então, antes de processamento, era estatística, matemática. Então, pegava o pessoal de matemática, colocava todo lá. Sobrou 5 vagas, ele não coloca de computação. Essas 5 vagas que sobrarem vai ser disputada por quem chegar primeiro no primeiro dia de matrícula para pegar aquela vaga. Então, era um pouco assim. Então, você não tinha outros recursos a não ser a interação
do próprio grupo. Você não tinha um computador, mas você tinha o bizu. Você não tinha televisão, tá? Mas você tinha dicas de livros. Você não tinha técnicas clássicas de ensino à distância. Mas você tinha divisão do grupo para que o grupo tentasse resolver cada uma questão e depois juntava tudo para ajudar no bizu, para chegar a uma solução, para ensinar, para um ensinar para o outro. Você não tinha internet para baixar o arquivo, mas você tinha um bizu que você ia lá, tirava xerox, encadernava e usava. E esse bizu não estava em canto nenhum, estava na mão de um monte de gente. Tá? Então, vocês vejam que as propostas de aprendizado continuam, certo? Só que dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de ter ferramentas computacionais que vão dar apoio a estratégias de aprendizagem. Então, o que eu estou falando é da minha experiência. O que vocês vão falar daqui a uns anos era, pô, como é que o cara fazia para dar aula, né? Ah, não, tinha internet, tinha o Google com as salas lá de encontros, você tinha lá os PDFs, você tinha lá o Colab Web, você tinha grupo de discussões, você podia pesquisar no Google se tinha alguém com uma solução parecida, tá? Você podia assistir pelo YouTube aulas de conteúdo, não é? Mas tudo isso só se concretiza quando o aluno tem interesse em buscar soluções. Então, quando o aluno tem interesse, é porque ele está, assim, na grande maioria das vezes, uma, buscando um caminho, né, diferente, porque ele não aprendeu pelo caminho original. Então, começa a estar num certo, entre aspas, desespero para acompanhar aquilo que foi. Então, ele vai gastar mais, acompanhar aquilo que já foi passado. Tá? Mas, quanto isso vai? Então, neste ambiente, a gente tem que entender, né, como é que se caracteriza um apoio computacional para o ensino. É só um ambiente que vai ficar dando musiquinha, papapá, papapá. É um ambiente que vai trabalhar uma curadoria, né? Como se fosse assim, olha, o assunto tal tem no livro A, B e C, ou vai ficar mostrando um videozinho com desenho, com animação sobre o tema, né? Ou um quiz. O que vai ser isso? Ou se eu quero realmente me aprofundar a isso. Ou seja, entender quais são os mecanismos de aprendizagem
importante para aquele aluno que está usando aquela ferramenta e adaptar isso à forma de aprendizagem dele. E é claro que ele tem interesse. Então, de que ferramentas nós vamos falar aqui, ou vocês vão desenvolver, que faça com que esse esforço pedagógico, esse esforço de aprendizagem, possa surtir efeito. E aí sim, eu posso ter ferramentas que vão para além de uma digitalização, entre aspas, do que já se vinha sendo feito. Então, era com muito esforço. Então, a gente ia, lanchava, estudava mais de 3 horas todos os dias para entender o conteúdo de cada aula. Então, eu usava meu tempo na sala de aula, não entendia nada, tinha que gastar tempo escrevendo para não entender nada, para depois ir tirar dúvida. Ainda ficar com dúvida e dizer assim, não, vamos tentar. E ainda era cobrado por uma prova que você também não sabia de onde o cara tirava. Agora a gente tem mecanismos que podem entender qual é a demanda do cliente e apresentar para ele experiências, apresentar para ele, como é que é, opções de compra. Né? Então, isso já está mais do que batido. Se eu escuto ele falar, olha, esse meu sapato aqui está precisando de um novo. O que as ferramentas de recomendação fazem? Com lá começa a apresentar ideias de sapatos. Ou ele diz assim, eu tenho uma formatura, mas eu preciso trocar esse sapato para ir para a formatura. O que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho aí um trabalho em cima do que de buscar associar sapatos com formatura para encontrar o sapato adequado que eu não vou passar tênis para ele, né? Vou botar sandália, vou botar sapato social. Então, existem mecanismos já que vão entregar aquilo que o usuário quer. Então, por que a gente não faz isso em outros tipos de ferramentas? O que está faltando para a gente? E eu estou falando aqui não só do ponto de vista do aluno, estou falando do ponto de vista do professor. Por exemplo, né, se eu consigo organizar, associar uma demanda desse grupo de alunos, sem eles se reunirem, por exemplo, está um comentando com outros, pô, aquela questão lá sobre, sei lá, árvore B, está muito difícil. Não estou conseguindo entender aquele tema sobre remoção em árvore B. Aí, esses dois alunos estudam com o professor Edson. Eles estão conversando no corredor.
Aí vem outros 2 alunos, 3 alunos, assim, pô, deu para entender mais ou menos a questão da árvore B, da remoção. Mas caramba, como é que eu vou fazer uma junção, né? Não estou conseguindo entender como é que ele vai conseguir fazer aquela junção subir na recursão. Como é que ele vai fazer isso? Opa! Então, eu vou ter ferramentas que associam. Posso ter ferramentas que vão escutar e associar quais são as dificuldades que cada aluno está procurando, coletando, né, informação no banco de dados, no Google, né? Ou ainda comentando uns com os outros, e eu consigo filtrar tudo isso, entregar para o professor assim, ó, tem aluno tendo dificuldade em A, B ou C, no algoritmo de remoção, no algoritmo de junção de árvore B. Favor reforçar. Deu para entender aonde a gente pode evoluir? Eu posso realmente ter um, um ensino assistido por computador ou por computação, onde não é simplesmente uma ferramenta que replica o que já existia no modelo não digital, modelo analógico, que é ter grupo de estudo, ter conjunto de questões, um conjunto de questões resolvidas, ter referências bibliográficas, mas que eu possa ter um modelo, né, onde possa escutar diretamente a demanda e já notificar o professor, dizer assim, ó, muda isso aqui, ou ajusta isso, transforma esta situação numa situação diferente. Deu para entender? Conseguem perceber isso? E aí essa história, né, de que os indivíduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes ou rígidos, não entendo que isso é verdadeiro. Eu entendo que posso estar errado, né? Mas eu entendo que se ele se compromete a manter um curso, por que que ele tem que, vamos lá, questionar ou indagar de forma tão veemente que a sua formação que ele não tem, vamos lá, que a formação que ele não tem e que ele vai ter que fazer é inadequada para uma experiência que ele ainda também não tem. É como
pedir para um bebê, né, vamos lá, de 2 anos, 3 anos, escolher qual é o melhor modelo de bicicleta. Como é que deve aprender a andar de bicicleta? Ou como é que devem ser fabricadas as bicicletas? Por quê? Porque o que você está olhando é, vamos dizer assim, é um nível de ansiedade e um nível de obscuridade, tá, do conhecimento, do uso daquele conhecimento. Então, o que eu digo sempre para meus filhos é o seguinte: por que eu tenho que aprender matemática? Porque você tem que ter uma formação em, em modelagem. Você tem que entender que existem operações, existem, como é que eu vou dizer? Existem objetos que podem se transformar em outros objetos que vão te dar a solução a partir de combinações e funções. E também como é que você vai representar o mundo real dentro de outro mundo. Então, como é que você modela essas coisas? Como é que você cria modelos? Como é que você vai estudar, ter essa visão de que eu tenho modelos, né, representativos do mundo? Porque você olha para o mundo, você não vê o algarismo 3 por aí. Vai dizer, olha, tem aqui uma árvore de 3, tem aqui um rio de 4, tem aqui pássaros em 5. Você não vai ver isso. Você tem uma árvore que tem uma raiz quadrada. Não existe isso. Mas o que que é um 2? O 2, o numeral 2, né, é uma representação de duas unidades, de um par, de um casal, de uma dupla, e que eu posso representar por um numeral 2. Mas como é que a gente faz isso? Então, como é que eu pego uma letra junto com outra e eu digo, olha, o F com O dá o for, com o R dá for, juntando com o MA, CA, C cedilha, A, O, tio, vai ter a palavra formação, que quer dizer tal coisa, dar significado. Como é que a gente cria significado nas coisas? Então, tem que estudar português. Como é que eu me localizo? Então, tem que estudar geografia. Como é que eu vejo a importância de tal coisa? Tem que estudar história. Como é que eu vou encadear as coisas? Eu tenho que estudar história. Como é que eu vou saber se algo me faz bem ou me faz mal? Ou eu estou apto ou não apto àquilo? Tem que estudar biologia, tem que estudar química. Como é que eu tenho certeza que eu vou passar embaixo de um prédio e ele não vai cair? Tem que estudar física. Então, mas para isso, né, eu tenho que abrir mão da minha obscurecência, né? Abrir mão de dizer assim, eu só quero estudar aquilo que eu gosto. Não, você tem que estudar aquilo que você precisa. E nem tudo que você precisa você sabe o que que é.
que a gente tem que fazer, então, enquanto desenvolvedores, é tornar essa experiência de aprendizado mais realmente interativa entre o professor, ou não vamos chamar de professor, mas vamos chamar de entre a fonte de aprendizado, a fonte de conhecimento e a fonte de aprendizado, o destino do aprendizado. Tem que aprender a modelar os resultados. Então, o que eu disse para os meus alunos hoje, de AID2? É o seguinte: vocês acham que estudar AID1 não serve para nada? Olha só. Então, em AID2, vocês vão ter que lidar com a árvore B. Vocês já fizeram AID2? Não sei, né? Vocês vão estudar árvore B, e árvore B o que que é? Eu tenho ali um vetor de 1000 posições. Tem que estar ordenado. Como é que eu ordeno ele? Como é que eu faço uma busca em 1000 posições? Qual é a melhor maneira de fazer busca em um vetor de 1000 posições? Isso vocês não aprenderam em AID2, vocês têm que aprender em AID1, que é uma busca binária em vetor, ou que é usar o merge sort. Então, eu tenho que mostrar que o conhecimento ele é baseado em outros conhecimentos já adquiridos. E tem aluno hoje, tem uma visão hoje de que se eu estou desconfortável, isso não me serve. Não, peraí. Se eu estou desconfortável, eu tenho que descobrir por que que eu estou desconfortável. E normalmente é uma deficiência de conhecimento. O que me deixa desconfortável é um desconhecimento. Senão eu estaria confortável, estaria íntegro. Quer ver? Que foi o que eu disse para os meus alunos hoje. Olha, quando vocês estavam aprendendo lá pilhas e filas, era completo desconforto. Se vocês olharem hoje, que estão aprendendo árvore B, o que vocês vão dizer de filas e pilhas? Ou de árvore binária? Muito fácil. Então, a pilha ou árvore binária é, um, é, uma, é um tema desconfortável? Não. É um tema que não era dominado e por isso causava desconforto. Quer ver? Vamos lá. Eu, como psicólogo, tá? Eu me sinto completamente desconfortável em atender crianças. Mas o que que é isso? É falta de conhecimento. Eu não me especializei nisso. Porque eu realmente não. É desconfortável para outro? Não. Tem gente que é extremamente feliz com esse ponto. Beleza. Entende? Por outro lado, para tratar de suicídio, eu me sinto tentativa de suicídio, né? Ideação suicida, eu me sinto completamente confortável. Não tenho problema quanto a isso.
que é um tema pesado. Mas o que é isso? É o conhecimento. Então, quando alguém chega a questionar se aquele conteúdo vai ser útil, eu tenho que olhar, a pergunta é, o que está sendo desconfortável para você? É o conteúdo ou é o aprendizado? É a tua deficiência de aprender aquilo lá que vai te deixar desconfortável. Então, eu tenho certeza, por exemplo, quem vocês já fizeram a ED2, a ED1, a ED2? Sim, sim, sim. Então, vocês sabem fazer uma árvore, né? Deveria saber, né? Não sei, sabe? Sim. É fácil ou difícil, A priori. né? Então, se eu sentar ali, pelo menos eu não sei, mas eu sei o contexto e vou lá e vou tentar fazer. Eu vou conseguir analisar. Então, isso é. Então, veja só. Então, o que faz uma ferramenta ser mais confortável, um aprendizado ser mais confortável, não são os recursos que ela tem, entre aspas, recursos interativos, ela se pisca, se tem florzinha, se aparece um pop-up, se toca com vídeo. Isso não é um conforto. Se é confortável é se eu consigo entender qual é o mecanismo de aprendizagem que dê resultado para aquele indivíduo. Então, se vocês vão encontrar professores que, por exemplo, eles cobram que você esteja presente em sala de aula. Mesmo que você só chegue lá, chegue exatamente até 2 minutos antes de ele entrar, ou 1 minuto, você não pode sair, e aí você só pode sair depois que ele sair, porque ele vai fazer a chamada. E ele não diz a hora que vai fazer a chamada. E se você não responder a chamada estando presente, você leva falta e ferrou, não tem nada a ver. Ah, porque você não estava respondendo, você não estava aqui na hora de responder a presença. Para mostrar que você tem uma deficiência de, de aprendizado. E tem professores que não estão nem aí, cara. Assim, eu sou um dos que não estou nem aí para. Se você entrou, saiu, voltou, se não foi para a aula, o problema não é meu. O problema é você querer aprender. E aí eu vou buscar mecanismos para te ensinar a aprender, para te deixar, para te melhorar o teu nível de conforto. Seja com indicação de links, com resolução, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou trazendo um livro que é completamente alheio ao que a gente já conhece já tem acesso com conhecimento técnico, né? E até foi lá nas primeiras aulas alguém falou, não, mas é um conhecimento, uma linguagem meio literária, né? Meio romantizada, meio, né? Eu disse, não, é um conhecimento técnico, mas não da nossa área. É, esse cara é um filósofo. Então, por ser um filósofo, ele tem que escrever como um filósofo na área técnica como um filósofo. Para a gente, parece um monte de rabisco.
Mas se eu começo a interpretar esse conhecimento, se eu começo a ler com mais cuidado, eu acabo me acostumando e acabo dizendo, não, tá certo o que o cara está falando. Então, o que vai dar, trazer sucesso ao uso de uma ferramenta computacional, não são os recursos belimbelos, né, que ele vai ter por aí. Então, você tem ferramentas extremamente, como é que eu vou dizer, sofisticadas, mas que não são agradáveis. Simplesmente porque elas não trazem o que é o principal, que é como eu ensino, como é que eu descubro um meio de aprendizado que seja confortável para essa pessoa. Óbvio que cada um tem como é que eu vou dizer, tem preferências de conhecimento, né? Então, eu dizia sempre assim, eu nunca vou conseguir entrar numa sala de anatomia. Por isso que eu fui para a área de exatas e não para a área de humanas, de biológicas. Eu nunca vou aprender todos esses nomes de autores para ficar confrontando como acontece na história, na geografia. Então, não vou para a área de humanas. Mas eu tenho algum conhecimento na área de cálculo, na área de matemática, de entender o que é um modelo, né? Regras, não sei o que, definir funções. Então, peraí, posso ir para a área de exatas. Ok, né? Só que eu tive que me aventurar de um jeito diferente, né? Uma outra área, que é na área da psicologia, que você tem a área de humanas e a área de biológicas, né? E aí eu tive que fazer, por exemplo, anatomia, fisiologia. Eu vou lembrar de tudo? Não, mas eu tenho algumas coisas que eu lembro, né? Então, por exemplo, descobri o que é um forame, né? Descobri que a omoplata agora poxa vida, tá. Descobri que a rótula, tá, era a antiga patela e que bom, já vou esquecer. E vou descobrindo outras coisas. Incisão, descobri o que é. Tudo isso eu fui aprendendo dentro das áreas da biologia. O que é uma bomba de ATP, né? O, como é que funciona uma mitocôndria. Tudo isso eu tive que reaprender para poder, entende? Para poder estar envolvido nesse ambiente. Descobrir o que é serotonina, dopamina, tá? Etc, etc, etc. É, digamos assim, é confortável para mim? Não. Né? Mas também aprender ponteiros nunca foi confortável. Aprender recursão nunca foi confortável.
né? Mas eu posso dizer hoje, pô, a gente tinha que aprender 3 linguagens de programação todo semestre. Então, eu sei pelo menos usar, né, 3 linguagens diferentes de programação todo semestre. Acho que com exceção do primeiro e do último semestre, a gente tinha que usar 3. Então, no primeiro foi Fortran, depois foi Pascal, Lisp, depois foi Módula, Prolog e por aí vai. COBOL, e vamos indo. O que que isso me fez? Né? Me fez entender o que que é uma linguagem de programação. Me fez entender como é que eu modelo as coisas. Então, no fundo, quando um aluno está reclamando de que ele não está se adequando ao curso, e eu acho que o Emílio pode falar até mais, que a turma dele, né, Emílio, é uma turma que evaporou, eu acho. É verdade. Né? São pessoas que estão procurando um jeito de não se sentir desconfortável, mas querem ficar dentro do conforto. Mas para se sentir confortável, eu preciso passar pelo desconforto. Então, acho que foi para a tua turma, né, Mídia, que eu dei aula, que tinha um monte de gente que simplesmente sumiu do curso, se eu não salvo engano. Sim, sim, foi uma das minhas turmas mesmo que. Né? Que era uma turma grande e de repente deve ter uns 5 aí sobrando, se muito, Emílio. Mas acontece. Então, questionar é bom, mas entender que o processo de aprendizagem exige mudanças, exige. Como é que eu vou facilitar isso? Isso eu estou falando não só para as ferramentas de ensino, tá? É para qualquer coisa. Então, como é que eu vou criar uma ferramenta para favorecer o cara a fazer desenhos, por exemplo? Não sei. Fazer AutoCAD, eu tenho que entender o que que é bom, o que que é difícil, né? O que que é fácil, o que que é difícil e como é que eu transformo um difícil no menos difícil. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver um ambiente para a computação, ela é para quê? Né? Ela é para melhorar o processo de forma a otimizar o tempo para realizar uma tarefa. Então vamos lá, agora eu quero que eu fiz essa semana. Eu preciso anexar vários documentos dentro de um processo. Cara, o sistema que está sendo usado é ridículo. Por quê? Eu não posso, primeiro que eu não posso anexar vários de uma vez. Eu tenho que anexar um a um. Segundo, que para cada vez que eu vou anexar, eu tenho que dizer qual é o número do processo, para quem vai o processo, repetir. Quem é que está mandando, para quem vai, qual é o tema de interesse. Para cada documento que eu vou anexar esse processo. Sendo que é o mesmo processo. Então, isso está ajudando ou atrapalhando? Isso está favorecendo que eu use o sistema ou que eu abomine o sistema?
Está me deixando confortável ou desconfortável? O sistema está me favorecendo, está me deixando mais confortável ou está me criando bloqueios para não usá-lo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, eu até não converso com os professores de testes, né? Que tem por aí, mas testes ergonômicos, né? Isso tem a ver com ergonomia. Assim, eu estou repetindo o mesmo processo para colocar 10, porque eu tenho que colocar individualmente um a um, eu tenho que repetir todas as vezes. Ele simplesmente podia colocar na primeira vez e perguntar: você quer colocar mais um? Ponto, coloca. Mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Quando terminar, aperta o Enter. Ponto. Mas não é isso que acontece. Professor? É vencido. E aí a teoria dos jogos pode ser interessante, né? A modelagem de jogos. Oi? Pode falar. A sua conexão acho que Não, caiu, mas é, voltou. tinha caído. Aham. Porque eu uso gamificação. A minha, a minha conexão caiu? Já, Caiu, já voltou, já voltou. caiu, mas já voltou. Oi? Oi, professor. Oi, Clívia. Acho que voltou. Tá me ouvindo, professor? Eu tô. Bom, então, Agora ele foi de base, mano.
Muita saúde a todos e um abraço. Oi, Mídio. Eu voltei aqui. Ô, professor. Não sei até onde vocês tinham escutado, mas enfim. Não, foi naquela hora mesmo que caiu. É. Então, deixa eu. Tá gravando aqui, eu vou deixar registrado. O pessoal voltando aí. Só eu que caí ou todo mundo caiu? Só o senhor. Eu acho que o pessoal saiu. Tá. Então, a minha preocupação hoje é com essa questão da gamificação, né? Eu olho a parte de jogos, né? Muito interessante, porque é um modelo onde você tem mecanismos que favorecem ao teu conforto de crescer, né? Ao mesmo tempo vão apresentando um maior grau de dificuldade. Então, beleza. Isso para mim é gamificação. Mas como apresentando hoje, fazendo tipo, ganhe presentinho se você passar por isso aqui, não vejo muito relevância nisso, como esse mecanismo de gamificação aí, tá? De tornar o aprendizado um jogo. Não, tem que pegar as técnicas de jogo, técnicas de conforto de jogo para aplicar ao aprendizado. E não inverter, tornar o aprendizado como se fosse um jogo. Não, o aprendizado continua, ensino continua sendo ensino. Só que eu vou usar uma técnica de conhecimento, de despertar a vontade. Um pouco isso. Acho que era um pouco isso que eu tinha que falar. Deixa eu avisar lá que eu voltei. Estou voltando por outra rede aqui. Tá uma confusão, né? Sim. Então, o que mais, Emílio? Pode falar aí. Não, professor, você estava concordando. Né? Então, acho que a aula de hoje é um pouco isso. Vamos encerrar hoje por aqui, né? Por causa da situação aí de. Tudo bem, professor. Tá bom? Certo. Até queria falar mais, mas o pessoal aproveitou, debandou, né? É mais normal, normal. Beleza, então, Emílio? Até, Beleza, professor. até Até semana que vem. Até segunda. beleza, avisa os outros lá qualquer coisa.